sobre a arte do conviver. Só uma dica, a arte do conviver. Quem vai nos ajudar na distribuição das páginas? Daniele. Daniele dormiu bem hoje. Não sabe o que é cansaço. Está aqui, Daniele, aqui. Pronto. Aí, divide aí com o Adivaldo. Bom, nós começamos a falar na semana passada sobre essa questão da arte do conviver. E talvez você não esteve, eu estou sem a página 1, pensei que eu estivesse, mas eu tenho a página 3, 4, se você não veio, eu tenho ela, essa página, a 3 e a 4, e eu posso providenciar para você depois a 1, tem aqui, quem não veio? Pronto, o Júnior está aqui com elas em mãos. Se alguém não veio, ele pode entregar a você. João 14, 13 e 14, Jesus disse: o que pedirdes em meu nome? Tanto o 13 como o 14. Bom, nós ficamos, irmãos, exatamente aí na página 5, nós estamos vendo alguns princípios de como conviver bem. Página 5. Acabou. Bom, na página 5, questão dos princípios, o princípio de número 8 é o princípio da dor. O que diz esse princípio? É saber identificar o que é meu e o que é do outro. Isso parece simples, mas nos relacionamentos é um dos pontos mais complicados. Saber que a dor, o sofrimento, a mágoa, às vezes são da outra pessoa. E se são da outra pessoa, preciso saber acolher sem precisar entrar na dor e no sofrimento do outro. Isso implica ter autocontrole. Encontramos pessoas que estão ótimas, mas com poucos minutos de convívio com a outra fica péssima. Parece que acolhe o sofrimento do outro, colocam-no dentro de si e levam-no para casa. Aprender a separar o que é meu e o que é do outro é uma habilidade nos relacionamentos. Se a dor é do outro, posso auxiliá-lo e até oferecer recursos para que aprenda a lidar com tudo isso, mas sem levar para dentro de mim seu sofrimento. Para conseguir fazer isso, é necessário ter maturidade e autocontrole elevado para saber diferenciar os sofrimentos pessoais dos sofrimentos alheios. Aí você diria, mas a Bíblia não diz chorai com os que choram? Mas você tem que saber o que é que a Bíblia está dizendo em relação a isso. Se você começar a acumular problemas dos outros sobre você, certo? Logo, logo você vai estar super estressado, principalmente quem convive com várias pessoas. Pastor, na semana ele faz uma visita a um, tem um problema, outro liga para ele, outro problema, então ele vai buscar auxiliar a todos, sem, no entanto, jogar sobre os seus ombros aquela carga. Senão daqui a pouco é ele que vai estar precisando de ajuda, ele que vai estar ligando para os irmãos, irmãos me ajudem que eu não estou aguentando o ministério. É por isso que muitos pastores, eles se estressam, e há casos
muitos casos de até suicídio, por causa da demanda que é grande, e ele não sabe fazer a administração dessas questões. Gostaria que os irmãos dessem uma verificada se os aparelhos estão ligados de fato, né? Porque ou se está elevado aí porque era para estar aqui gelando, tem gente se abanando, né? Bom, então assim, ó, lidar com pessoas tem que ter essa habilidade de se diferenciar a dor. Não estou dizendo que você vai ser insensível, certo, à dor do outro. Não, você vai ter empatia, sentir o que de fato ele está sentindo, mas não levar sobre si. É compreender o que o outro sente e buscar ajudá-lo. Porque o que é o insensível? É não compreender o que o outro sente e daí ignorar e nem ajudá-lo. Então temos que saber diferenciar. Sim, sim. Ela está dizendo que até para podermos ajudar alguém que esteja passando por dor, é preciso que nós sintamos de um certo modo essa dor, compreender essa dor. Por exemplo, a perca de um ente querido. Quando você nunca teve a perca de um ente querido, você até chega para aquele que agora está passando e diz meus pêsames, né, tal, etc, etc. Mas você nunca passou aquilo na prática. Então, quem já passou na prática, ele compreende de fato o que aquele outro está sentindo. Agora eu pergunto, ele vai sentir a mesma coisa que aquele está sentindo? Não, porque não tem como ele sentir. Mas ele sabe que o outro está. E ele coloca ali o seu ombro para ajudar o outro. 9. Princípio do elevador. O elevador ou sobe ou desce. As relações são assim: ou subimos ou descemos, ou elevamos as pessoas ou as reprimimos. Aprender a arte de elevar as pessoas é uma das coisas mais significativas nos relacionamentos. Deixar em cada pessoa uma marca do crescimento, da elevação, do bem-estar é muito saudável. Do bem-estar é muito saudável e fazer bem a qualquer relacionamento humano. E aqui nós listamos algumas dicas em relação desse princípio do elevador. Letra A: busque ser bem-humorado. Busque ser bem-humorado. A maior característica de uma pessoa de marketing, todos sabem, né, o que significa a palavra marketing. Marketing pessoal, a maior característica de uma pessoa de marketing pessoal forte é o sorriso. Não há dúvida de que o bom humor conquista, ou seja, seduz as pessoas, pois é algo que faz com que as mesmas se sintam valorizadas e queridas. Isso porque lidamos com seres humanos, cheios de dúvidas, medos, incertezas, inseguranças, instabilidade. Sendo assim, transmita emoção positiva, para que assim você consiga ganhar a confiança das pessoas. O bom humor, ele começa com um sorriso. Pessoas que não têm a facilidade de sorrir, tendem a os outros terem medo de se aproximar dele. Já fazem um mau julgamento do indivíduo. E às vezes é somente o rosto que não tem facilidade de sorrir. Mas o bom humor ele começa por um rosto marcado por sorriso. Outro, busque elogiar as pessoas.
Saiba reconhecer as qualidades alheias e apreciá-las, para que assim as pessoas se sintam autoconfiantes ao seu lado e principalmente abertas para contar seus problemas e frustrações. Além disso, busque contar um pouco de suas experiências, positivas e também negativas, para a outra parte, pois assim você estará sendo transparente e sincero. E essas são duas qualidades muito bem valorizadas pelas pessoas. Então, elogiar. O elogio, não é que ele seja falso, porque às vezes nós queremos nos aproximar da pessoa, ou não queremos ofender as pessoas, e tecemos elogios que são mentirosos, são inverdades. Certo? Mas é aquilo que eu digo, busque algo de bom, algo que está sobressaindo na pessoa para dar elogio. Porém, deve-se ter muito cuidado com os elogios, principalmente quando parte de homens para mulheres. Há determinados relacionamentos entre homem e mulher que eles já são confirmados como relacionamentos de amizade, ou que se percebe que não há aquele interesse, vamos dizer, erótico. Não há também dificuldade alguma de um homem elogiar um outro homem, né? Por exemplo, Alex chegou bem vestido e disse: rapaz, tu está bonito, né? Isso não quer dizer que eu não seja homem, não. Porque na nossa masculinidade nordestina é preconceito o homem dizer que o outro é bonito, mas eu não vejo dificuldade, não. Eu mesmo, quando eu vejo que o cara é bonito, ele pergunta: não, o cara é bonito, não é? Qual o problema? O problema é que eu sou mais bonito do que ele, mas ele é bonito, né? E não é isso que vai deixar você de ser homem, mas se você achar o cara bonito, qual é o problema? Mas a masculinidade nordestina, não, o homem não pode achar outro homem bonito. Qual é o problema, rapaz? Você não deixa de ser macho, não. Então, busque elogiar as pessoas naquilo que é verdadeiro. Agora, não vamos também querer forçar a barra, né? Porque às vezes a gente não tem nada ali, você olha de seita, meu Deus, não está, olha de cima, então fique calado ali. Deixa para a próxima. Hoje não deu, hoje não tem nada para, deixa para a próxima. E até um adágio popular que diz assim: se não tem o que elogiar, ou em que elogiar, fique calado. Melhor ficar calado. Agora, quando for sua mulher, aí você tem que dizer, né? Para não criar o atrito. Né? Deixa para lá, isso aqui é um outro estudo para os homens. Agora não. Letra C. Né? Só os homens. Depois a gente manda as mulheres sair, aí são para os homens. Letra C. Busque valorizar mais os pontos positivos do que os negativos. Então, vamos lá. Com relação aos defeitos de uma pessoa, devemos entender que também é um ser errante e que possui inúmeros pontos negativos que a outra parte também percebe e despreza. Portanto, volte suas atenções para as coisas boas e esqueça as ruins. Isso não quer dizer que você não irá dar um conselho para ajudar uma pessoa, se perceber um equívoco na mesma. Haja vista que todas as pessoas do mundo possuem qualidades e aptidões únicas, que fazem com que o mundo seja múltiplo e dotado de uma diversidade ímpar. É aquilo que falamos, né? E eu até fiz a pergunta no estudo anterior. Já pensou se o mundo todo, todas as pessoas fossem semelhantes a você? Será que o mundo prestaria? Eu acho que não. Se todo mundo fosse igual a mim, fosse uma cópia de mim, o mundo seria sem graça. Ainda bem que todos são diferentes.
Ainda bem que o mundo... Assim. Então, assim, busque valorizar mais os pontos negativos. Aliás, positivos, perdão, né? Positivos. Às vezes nós somos pessimistas em relação aos relacionamentos, só batemos no... Sim, sim. Letra D. Busque ter iniciativa. Isso aqui é bem interessante. Seja uma pessoa que busca interagir com as outras. Ou seja, demonstre para o mundo que você existe. Haja vista que é impossível estabelecer um network, ou uma rede de contato, né, um network inteligente, se você for tímido, introvertido, comedido. Sendo assim, busque ser alguém que tome iniciativa e procura interatuar com os outros. Vamos lá, o que é essa busque ser? Há pessoas que ele vê a necessidade, ele busca ali estar, ele é uma pessoa de ação. Há pessoas que são mortos, ele vê ali a necessidade, mas ele não interage nesse sentido, ele não tem iniciativa. Então ele vai ser o quê? Vai ser alguém julgado pela sociedade ou por indivíduos que o cercam como não necessário ao meio. Então, pessoas tímidas, pessoas introvertidas, a tendência dela é não criar essa rede de relacionamentos, esse network. Porque o problema não é a sociedade, mas é ele que não interage, não toma iniciativa das coisas. Existem pessoas, domingo mesmo, nós estávamos na sala do CBT, e ali, andando, aí os irmãos começaram a falar, eita, mas essa classe sem a Joyce fica desanimada. Não? E aí começaram a sentir falta da Joyce, não? Começaram a falar, a Joyce. Então há pessoas que a gente quer ter no nosso meio. Por quê? Porque ele deixa o meio festivo, ele interage, ele é aquela pessoa. Há outros que tanto faz estar como não estar. Se ele não estiver, ninguém nem percebe a falta dele. Então, qual é o problema? É o indivíduo. Geralmente nós dizemos, aquele povo ali, mas não é o povo, é o indivíduo. Às vezes nós dizemos assim, eu não gostei daquele lugar, mas o problema não é o lugar, é você que não é adaptado para conviver no lugar. É isso. A prova é que você diz assim, você faz a pesquisa, dentre 100, então você não gostou, mas 99 diz, pois eu gostei. Então será que aqueles 99 estão errados? Só você está certo? Não, é a questão do ambiente. Você não consegue interagir porque você é diferente daquele grupo, daquela sociedade ali. Esse é o problema. Então, busque ter iniciativa. Pessoas que ficam olhando para o teto, ela fica para trás. O ônibus passa e ela fica na parada. Então, tenha atitude. Pastor, mas é porque eu sou assim mesmo. Então você vai ficar na parada do ônibus. O ônibus vai passar, você vai ficar. Tome a iniciativa de dar com a mão para o motorista ver que você está ali, você quer entrar no ônibus. Busque, assim, só falando mais um pouco aqui. Isso até em empresa. Tem pessoas que ela trabalha há anos na empresa e nunca muda, nunca recebe promoção, continua no mesmo lugar. Ao passo que outros chegam mais longe e começam a subir. Então tem alguma coisa aí. O que foi que aconteceu? Tem algum problema. Letra E. Busque reconhecer seus erros. O problema não é errar, e sim não corrigir o erro. O homem que reconhece seu erro demonstra, além de cordialidade, nobreza,
uma grande humildade. Outra dificuldade no ser humano. Isso já vem desde de Adão e Eva. Não admitir o seu erro. Já começou lá no pecado. Cada um jogando a culpa no outro. Adão jogou a culpa na mulher. A mulher jogou a culpa na serpente. Adão também jogou a culpa em Deus, a mulher que tu me deste. E assim cada um transferindo ali o seu erro, a culpa ao outro. E é uma tendência nossa. Parece que nós fomos ensinados da seguinte maneira. Eu vou até retirar a palavra parece, eu vou afirmar. Nós fomos ensinados da seguinte maneira: que reconhecer um erro ou pedir perdão é sinônimo de fraqueza. Mas na realidade, o que é que acontece? Isso é sinônimo de pessoas fortes. Porque quando você pede perdão a alguém, ele fica abismado. Olha, ele teve coragem de pedir perdão. Então é sinônimo de ser forte. Os fracos, eles não têm coragem de pedir perdão, de admitir o erro. Qual é o problema? Letra F. Busque sempre fazer com que a pessoa tenha a sensação de que teve a participação ativa no sucesso de uma meta. Precisamos aprender a dividir nossos êxitos com as pessoas. Haja vista que em um relacionamento é sempre mais benéfico dar do que receber. Isso é bíblico. Além disso, partilhe seus conhecimentos e informações para as outras pessoas constantemente. Afinal de contas, o que você fará com isso tudo sozinho? Ou seja, os seus conhecimentos. O que adianta você ter tanto conhecimento e ele não é distribuído, ele não é compartilhado, ele vai morrer com você? Então, principalmente para quem trabalha em equipe, você quer motivar uma equipe, reparta com ele as conquistas, os elogios e tudo mais. Então fale, elogie nesse sentido, e compartilhar ali sempre com ele, colocando eles como participação ativa no processo, no sucesso da equipe. E vamos lá, eu costumo dizer o seguinte, que a glória, ela sempre recai sobre o líder. Do mesmo jeito, o fracasso. Então, muitas pessoas, às vezes, ela não entende isso, e ela chama para si essa glória, não precisa chamar, ela virá naturalmente. Por isso, motive os seus liderados, e aí você vai ver, afinal, a glória é para você. Eu nunca ouvi dizer, mas o Alex está construindo um templo enorme lá em Timon. Nunca ouvi. Já andei por vários lugares, nunca ouvi. Eu nunca ouvi dizer o Magno está construindo um templo enorme lá em Timon. Nunca ouvi. Dizem assim, o pastor João Pedro está construindo um templo. E eu, na realidade, eu só administro o dinheiro de vocês na construção. O dinheiro é de vocês. Mas ele seria administrador da construção, do dinheiro dos irmãos. Entendeu? Então é isso que acontece. Eu sou apenas um administrador. O construtor mesmo é o dinheiro de vocês, são vocês. Eu sou mais um funcionário nessa etapa da construção. Então, querido, a melhor forma é motivar vocês para que vocês botem mais dinheiro na construção. É natural, é lógico. Então, você elogie as pessoas. Sabe por quê?
Aquele elogio não vai ficar com ela não, apenas vai motivar as pessoas. Ele vai para você, que é o líder. Essas são as relações humanas, não tem como fugirmos dela não. Não tem como fugir. Pois bem, a página 6, aí nós estamos no último, letra G. Busque otimizar suas habilidades de comunicação. Trabalhe sua linguagem verbal, dicção, eloquência, tom de voz e etc. E também sua linguagem não verbal, postura atenta, olhos fixos na outra parte e etc. Para que assim as pessoas consigam ter facilidade de compreender a sua mensagem. Algumas pessoas falam rápidos demais, possuem um conjunto de palavras desordenadas, são ansiosos e não conseguem deixar de interromper a fala do outro, ou até mesmo demonstram falta de interesse pelo assunto em questão. Enfim, fazem tudo errado. Irmão, aqui é uma ciência. Ciência. Isso aqui. E essa ciência até parece que ela é nata. A gente vê pessoas totalmente inconvenientes. Depois você busque analisar mais essa questão da letra G. E o pior é que a gente tenta ensinar, fala, todo mundo fala, mas fica pior. Pense numa pessoa inconveniente dentro dessa letra G. Todo mundo aqui conhece um. Bote aí um papelzinho, não bote o seu nome, bote só o nome da pessoa que está enquadrada nessa letra G. Cada um ia escrever um nome. Se não fosse escrever aí mais nome. Vamos reler esse. Trabalhe sua linguagem verbal, dicção, eloquência, tom de voz. Tudo isso é importante. E também sua linguagem não verbal, postura atenta, olhos fixos na outra pessoa, para que assim as pessoas consigam ter facilidade de compreender a sua mensagem. Olha agora, algumas pessoas falam rápido demais, possuem um conjunto de palavras desordenadas, são ansiosos e não conseguem deixar de interromper a fala do outro, ou até mesmo demonstram falta de interesse pelo assunto em questão. Enfim, fazem tudo errado. A conquista das pessoas, como você conquista as pessoas, como você atrai as pessoas, como você consegue impor, prender a atenção das pessoas, como você consegue impor respeito. Não é, olha, me respeite, não. Então há pessoas que elas conseguem manter respeito, sem exigir respeito. Tem outras que lutam, mas ninguém respeita ele. Qual é o problema? Qual é o problema? É isso aqui, ó. É exatamente isso aqui. Então só isso aqui já dava todo o estudo, só a letra G. Alguém quer comentar? Então vamos para a página 7. Vamos começar o que de fato é o nosso estudo proposto para hoje. Ouvi? Edivaldo. Você quer dá um microfone aí para o Edivaldo, rapaz. Rapaz.
Vamos compartilhar que o Edivaldo vai falar algo tão importante que tem que ouvir, não é, Edivaldo? Olha aí. Oi. É o seguinte, pastor, é que eu tenho uma vizinha que ela está passando por um problema de saúde, ela está com um problema de câncer, está em fase terminal. Ela tem 2 filhos, não é aquela já veio a óbito, é outra. Ela tem 2 filhos, um de 15 e eu acho que a outra deve ter uns 12 anos, mais ou menos. Só que as crianças são negadas de ter conhecimento da real situação da mãe. E aí eu, Edivaldo, entendo de que essas crianças precisam também passar por esse sofrimento, até para que eles possam tirar alguma lição disso, compreender alguma coisa a respeito do que estão passando, do que a mãe está passando, até para poder também amadurecer com isso, não sei, de qualquer forma. E as pessoas entendem de uma forma completamente diferente, chegando a negar às crianças esse sofrimento, que eu acho que é deles. Eu tenho o entendimento de que eles têm direito de sofrer pela mãe. E eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Cada ser humano, Edivaldo, cada pessoa, cada indivíduo, ela tem uma estrutura receptoras de informações, sejam positivas e negativas. Tem pessoas que recebem uma informação positiva, aí ela se treme, chora. Tem outra que recebe e do mesmo modo negativamente. Então, a estrutura psíquica para isso. Eu não sei, teria que ter conhecimento desses dois, vamos dizer, adolescentes, né, como é a estrutura, como eles foram formados para isso, para poder definir essa questão. Olha, eu, por exemplo, sempre digo, se eu viesse ser acometido de uma doença que soubesse que ela me levaria realmente deste mundo, eu não queria que ninguém me escondesse, não, sabe? Eu queria era saber, para me aproveitar meus últimos dias aqui na terra, fazendo o que eu queria fazer. Primeira coisa era raspar a cabeça e viajar, tirar, não deixar nenhum cabelo. Eu tinha tanta vontade de ser pelado já, tipo Edmar, e viajar. Pai, eu vou conhecer agora a Namíbia, na África, eu vou dar uma volta ali para depois. Eu tenho vontade de conhecer ali o Zimbábue, Namíbia, na África, alguns lugares ali. Então eu ia viajar. Porque tem gente que, você só vai durar 6 meses. Ai, meu Deus, pode dizer, Senhor, obrigado. Agora eu ia vender o que posso vender e tirar para fora. Então, eu já penso diferente assim. Aí você diz, você está falando isso porque não está passando por isso. Pois vá nessa para você não me conhece, não. Não tenho medo, para mim tanto faz viver e morrer. Então, se eu sabia que eu vou morrer amanhã, eu ia aproveitar, né, com isso aí. Pastor, mas você pode aproveitar para fazer isso aí na saúde, não precisa estar perto de morrer, não. Vá, aproveite aí com a irmã Vânia. Eu tenho que vender algumas coisas, não posso vender agora. Que eu vou precisar. Eu ia vender o carro, por que eu ainda quero o carro se eu vou morrer mesmo? Eu ia vender o que eu não vou precisar, né? Mas tudo bem, não vamos brigar. Vamos voltar para a conversa do Edivaldo. Então, assim, Edivaldo, isso é uma pergunta muito complexa para se responder assim. Porque toda pergunta feita a você deve-se ter uma análise da questão para poder responder, certo? Porque às vezes a gente responde sem conhecer de fato a situação. Então, assim, tem que ver qual é a problemática. Talvez sejam pessoas, adolescentes, mais desestruturados psiquicamente. Então, às vezes tem que esconder. Às vezes você esconde algo de alguém porque tem problema do coração, e você já tem medo daquela pessoa morrer. Eu gosto da realidade. Eu não gosto de... Sempre eu gosto, mas isso aqui é feio. Isso aqui é bonito, isso aqui é bonito. Eu gosto assim, não gosto de dizer, isso aqui é feio. Não, mas não vamos dizer que é feio, não é feio sim. Quer ver um negócio?
dificilmente um bebê nasce bonito. É difícil, é quase impossível. Todo menino quando nasce é feio. Veja, é feio, né? É difícil ter um para nascer bonitinho. Aí chega lá, coisinha bonitinha. Mentira, bicho vai feio, né? É difícil. Aí vai passando os dias, o bichinho vai ficando bonitinho, né? Vai ficando, né? Aí chega lá e nasceu o seu filho. Aí a gente fala, mas que coisa bonitinha. O bicho vai feio, digo. É feio. Mas, pastor, mas você é inconveniente. Eu não, sou verdadeiro. Aí o bichinho vai mamando, vai chegando nos 3 meses, 4, aí 6 meses fica bonitinho mesmo, fofinho, né? Mas a princípio, o bicho é muito feio. Mas vamos lá. Alex, tu também quando nasceu era feio. Vamos lá. Então, o assunto de hoje, na realidade, é esse aqui, ó. Você levantou a mão, você ia falar? Pronto, ela quer falar. Vamos deixar ela falar, pode ela ficar traumatizada, né? Vamos deixar eu falar. Eu já tinha até esquecido. Não, é só comentando aqui o tópico B, elogiar as pessoas e procurar valorizar. Tem uma técnica que é chamada linha de lousada, que para cada crítica que você faz a uma pessoa que você queira que ela corrija uma atitude, uma ação, você faz 6 elogios, porque você vai fazer com que a pessoa queira consertar um erro, né? Uma atitude, um hábito que ela tenha. Então você eleva algumas qualidades positivas para que tenha um resultado de correção em um hábito ruim, por exemplo. É chamado de linha de lousada. E realmente é o que tá falando aqui, né? É levar as qualidades positivas da pessoa e tirar o foco do negativo. Sim. Agora, assim, ó, irmão, nós precisamos também aprender a receber as críticas. Às vezes, a crítica destrutiva e construtiva. Não, vamos usar aqui a expressão a crítica. Nós temos que aprender a receber e analisar se aquela pessoa ela tem capacidade para fazer aquilo ali. Da mesma forma é o elogio. Muitas vezes a pessoa nos elogia, mas ela não tem capacidade para elogiar. Vamos lá. Eu sei que eu não sou um cantor. Cantor, quando eu digo um exímio cantor, né? Eu canto como vocês cantam também. Aí às vezes a gente canta ali, naquela noite a gente teve um sucessozinho de acertar tudo direitinho, né? Aí a pessoa chega para mim e diz, pastor, mas você é um cantor, isso é um cantor. Aí a gente se envaidece, mas eu sei que eu não tenho o dom do canto. Eu sou um quebra-galho, não tem ninguém para cantar, eu canto. Então tem que saber disso. Outra questão que nós temos que entender é assim, olha, quando alguém fizer uma crítica a você, precisa que não, observe. Essa pessoa, ela é habilitada para me ensinar? Analise a coisa, faça a mudança. Aceite a bênção. A crítica, ela é uma bênção da nossa vida. Alguém disse assim, olha, nós somos, esqueci o nome, meu Deus. Não, eu vou já lembrar. Não, nós somos provados, não pelas críticas que recebemos, mas pelos elogios. Desde que eu estava sentado ali, que eu vi que tu ia fazer isso aí com ele na perna. Não quis te dizer, porque tu não ia acreditar, eu já tinha visto dali. Mas vamos lá. Então nós somos provados pelos elogios. Por quê? Quando alguém diz assim, você cantou maravilha, aí eu, já cheguei no céu, então não preciso mais ensaiar. Quando a pessoa diz assim, olha, você foi bom, só desafinou ali, então vou ensaiar. Então elogios, irmãos, eles só nos derrubam, eles só nos matam. E às vezes a gente pensa que, eita, mas o elogio foi bom para mim. Você que pensa, bom é a crítica. E eu quero dizer para os irmãos,
receba. Quando alguém chegar para você e dizer, olha, se você resolver isso aqui, você fará melhor. Se você fazer isso, você vai se sair melhor. Receba a bênção, irmão. É aí que nós crescemos, é aí que nós mudamos. Para nós, pastores, pelo menos para mim, é muito ruim, porque as pessoas não nos assessoriam nesse aspecto. Às vezes só quem é a esposa, às vezes é a filha que dá alguma dica, mas os irmãos não chegam e dizem, pastor, você pode melhorar mais se você fizer isso. Ele vai analisar. Alex, que é professor de português, vai lá, pastor, vamos melhorar aqui, beleza. E outros, é isso que tem que acontecer. Se você pensar que eu vou me zangar com você, não, vou dizer, muito obrigado, que eu estava pagando o mico sem perceber. Até porque as nossas manias, nós mesmos não percebemos. Nós mesmos. É preciso outro chegar e falar. Então, minha filha, como eu tenho, vamos dizer, autoridade com ela, então, eu acredito, você fica orando e fica muito repetindo, paizinho, pai não sei o quê, pai... Não repete não, segue direto. Agora, às vezes com você, eu queria falar, mas eu fico pensando, não, vai se ofender, vai se... Então, não é? Mas quem foi que ia falar? Vânia. Para nós recebermos a crítica como um elogio também. Não, eu falei assim, vamos lá. Você vai analisar quem foi a pessoa que fez tanto o elogio como a crítica. Ela tem capacidade para isso? Porque às vezes a pessoa faz uma crítica, mas ela não tem capacidade nenhuma. Ou elogio. Por que a pessoa me elogiou como um bom cantor? Porque ela não entende de música. Quem entende diz, oh meu Deus, misericórdia, né? Pois é sobre isso, porque às vezes as pessoas vêm fazer a crítica e vem com ironia. Ela não sabe, nem ela mesma sabe, é pior do que você, mas chega ali com ironia, assim, que a gente olha e diz assim, menino, te enxerga, dá vontade de dizer isso. E aí, o que a gente faz? Desconsidera. Vamos sim, lá. Tá bom. Geralmente, o líder de célula, ele é criticado, né, se fosse eu, aí na hora que se fosse eu, pega a célula, oh meu Deus, negação, não vai para lugar nenhum. O outro multiplicou e a dele que foi fragmentada agora. Por quê? Porque pensa que é num toque de mágica, abracadabra, outras palavras mágicas aí. Não, meu filho, mexer com o ser humano, não é fácil não. Então você que é líder de célula, diga só assim, calma irmão, logo logo você vai estar liderando sua célula, aí você vai fazer proeza, você vai ganhar timão todo para Jesus. E aí espere, quando ele pegar a célula dele, nem vai se multiplicar. Vai ser fragmentado no final do processo. E, irmã, essa história aí é... Pensar que as coisas são fáceis. Até você pode dizer, estudo velho besta. Eu duvido se você fica aqui o tempo que eu estou aqui enganando vocês falando. Nem você não consegue. Venha para cá para ver se você fica pelo menos 5 minutos aqui. Fica. É bom. Vamos lá, conviver com pessoas diferentes. Mateus 5, 46, 47 diz assim, pois se amardes o que vos amo, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então Jesus falando sobre essa questão. Então vamos lá. Há pessoas muito difíceis de lidar. São temperamentais, agressivas, explosivas. Mas precisamos delas. Por outro lado, contamos com pessoas dóceis, equilibradas, que ajudam a manter o equilíbrio e a tranquilidade. E Gospel Girl diz, conviver com um anjo
lhe faz querer ter asas. O problema é que há uma tendência natural em nós de colocarmos de lado pessoas difíceis e darmos privilégios e vantagens, além da atenção ao mais fácil. Isto é discriminação e precisamos estar atentos para não cometermos esse pecado. Thomas Meer diz: há pessoas às quais não é fácil conviver, mas que jamais se podem abandonar. Então, não é fácil. Mas, primeira coisa, entendamos que o ser humano, ele é diferente um do outro. Ele é diferente. Complicado. É muito complicado. Daniela. Pastor, eu penso assim, que a gente nunca deve desistir das pessoas mais difíceis. Eu trabalhei isso na prática quando, de 2013 a 2015, eu trabalhei no call center, eu era supervisora lá na Vicstar, e sempre me colocavam os piores operadores na visão deles, as pessoas mais difíceis, e aquelas pessoas mais difíceis eu trabalhava, aquelas pessoas, e no final o resultado era muito bom. Por quê? Porque eu tinha aquela visão diferente, trabalhava de forma diferente, dando uma oportunidade deles fazerem diferente, e o resultado sempre foi positivo. Assim, você tem pessoas que parece que ali está agregado aquele dissabor na personalidade dela. Você não vai mudar aquela pessoa. O nome vem bem aqui na ponta da língua para falar, mas não posso falar. Não vai mudar. Então, o que você tem que fazer? É mudar você, a forma como você vai conviver com aquela pessoa. E você vai perder o seu tempo, você vai ficar com cabelo branco se você for tentar mudar aquele indivíduo. Ah, pastor, então você está dizendo que não acredita na mudança da... Não estou dizendo, eu estou dizendo que certos indivíduos, há certos indivíduos, e é bíblico. A Bíblia diz que, Paulo escrevendo a Timóteo, há homens que estão sempre ouvindo, porém, nada aprendendo. Paulo já disse isso. Há homens que vai ouvir, mas nunca vai mudar, nunca vai aprender, acabou, não adianta. Não adianta. Hoje eu fui deixar minha cunhada no Bela Vista, ela pedindo que eu ajudasse uma pessoa. Eu digo, fulano, mas é difícil, ali não tem como mudar, ali não muda, ali é ele mesmo e acabou, vai morrer daquele jeito. Então nós temos que entender isso. Há outras pessoas que elas apenas estão desnorteadas. Aquilo que achamos imperfeito na vida dela é porque ela não foi educada a fazer agora o caminho correto. Ela não foi colocada nos trilhos, ela não foi norteada, que se consegue mudar. Mas tem outras, você pode ter certeza. Você, pastor, eu não acredito nisso, eu acredito que todas... Então vá, continue e você vai ver. Continue. É isso aí. Bom, mas você pode mudar a maneira de você lidar com essas pessoas. Certo? Você acha que quem trabalha em sanatórios não é a mesma forma que ele trabalha com aquele povo ali, os internos, como eles trabalham com uma recepcionista de um hotel? Não, é diferente. Você tem que saber conviver com cada... Quer ver um negócio? Se você nunca evangelizou num sanatório, tipo Meduna ali, você nunca evangelizou, você vai ter uma surpresa muito grande. Quando a gente chegar ali no Meduna, aí as doidas querem abraçar você, quer botar rosa aqui no seu bolso, aí uns agarram logo aqui no seu braço, aí, dizendo que lhe amou, se apaixonou por você,
Aí é cada presepada que acontece. E você tem que, numa boa ali, conviver. Pois é, meu amor, não sei o quê. Aí seguir ali evangelizar. Evangelizar doido. Então é complicado. Vamos lá. As pessoas são diferentes. Como conviver? Certamente, existem pessoas no seu convívio que são muito diferentes de você. Pensam diferente, agem diferente, vivem diferente. Talvez seus pais, irmãos, filhos, marido, esposa, seu chefe, quem quer que seja, traga essa pessoa à sua mente. Lembre aí de uma pessoa difícil, bem difícil. E lembre-se de quantas vezes vocês discutiram por conta dessas diferenças. Martin Luther King disse: aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Agora, imagine que você possa mudar em você tudo o que essa pessoa queria. E ela também possa mudar nela tudo o que você queria. O que vocês terão para compartilharem se foram idênticas? Veja, não existirão mais motivos para você se relacionar, pois não terão mais nada para aprender uma com a outra, ou com as outras. Todo mundo é igual, todo mundo pensa do mesmo jeito, todo mundo quer a mesma coisa. Portanto, ao invés de tentar mudar alguém, ou você mesmo, com a ilusão de criar uma relação mais harmoniosa, perceba o que vocês têm para aprender umas com as outras. E aceite de uma vez por todas que as pessoas são diferentes. E é exatamente por conta dessa diferença que elas se atraem. Com flexibilidade e consciência, podemos sempre construir relações mais saudáveis e duradouras. Muitas vezes, basta mudarmos a maneira como enxergamos as coisas para mudarmos a maneira como vivemos nossa vida. Então, assim, eu posso até trabalhar técnicas de relacionamento, posso descobrir aquilo em mim que realmente não faz parte do convívio social, ou que me prejudica no convívio social, e vou trabalhar aquilo ali. Agora, eu querer mudar o outro é muito difícil. Por quê? Porque ele não reconhece que precisa mudar. Ele acha que ele está, beleza? Então, como eu vou mudá-lo? Aí, cada indivíduo deve perceber isso. Olha, eu estou agindo de forma que não estou agregando. Então, vou melhorar. É mais ou menos assim. De repente, você arranja um trabalho e o pagamento é bom, é de recepcionista, mas você é sisudo, grosso. E aí, como é que vai fazer? Não dá. Não dá. Ou você muda, ou então diz: olha, esse trabalho não dá para mim. Bom, vamos lá, 2. O gene da gentileza. Bom, não sei se isso é verdade, mas vamos ver. Estudos feitos pela Universidade de Toronto, no Canadá, afirmam que o gene da gentileza existe e que a chance de se nascer com ele é 1 em 3. Os felizardos portadores do genotipo, que eles chamam de GG, como é chamado, são aqueles simpáticos, extrovertidos, bem relacionados,
e sempre dispostos a ouvir o que o outro tem a dizer. Estudo feito pela Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, descobriu as variações genéticas ligadas à ocitocina, o hormônio envolvido nos processos de vínculo efetivo, empatia, conexão social. As descobertas podem ajudar no tratamento de distúrbios como autismo, autista, pessoa que sofre de doença mental que dificulta o convívio em sociedade e a aceitação de regras sociais. Mas se você não se reconhece nos GGs, não se preocupe, a arte de se relacionar cada vez mais apontada como item fundamental para se alcançar e manter o sucesso na vida pessoal e profissional. Virou uma espécie de obsessão dos estudiosos do comportamento humano nos últimos anos. E do trabalho deles vem se emergindo uma série de conclusões, mostrando que o destino genético, neste caso, não é definitivo, e que existem outras maneiras de adquirir aquilo que a biologia lhe negou. Há princípios que, se considerados oportunamente, favorecem os relacionamentos. Bom, então assim, dizem que existe aí esse gene, que é o GG, que faz as pessoas serem mais extrovertidas, abertas, saberem se relacionar. Então diz que produz um certo hormônio que faz isso com as pessoas. E há outras que não têm, elas são mais fechadas, né? Apáticas, etc, etc. Mas, se você hoje procurar, você vai ver vários cursos de como melhorar o seu relacionamento, como você construir aí networks e etc, etc. Então, você pode fazer isso aí. Então, há pessoas que realmente elas são carismáticas, há outras que são mais sisudas. Cabe cada uma querer mudar ou não. Se eu quero mudar, então eu vou. Eu particularmente, eu me considero uma pessoa, aliás, não me considero, eu sou uma pessoa tímida. E muitas pessoas acham, mas você é tímido, eu sou. Mas em virtude do meu trabalho, do meu dia a dia, do meu conviver, eu tento me esforçar para me relacionar. Tento demonstrar, mas eu, particularmente, eu prefiro mais ficar isolado. Eu ficando na minha ali, tá bom demais. Eu me sinto melhor, eu só. Mas, em virtude do trabalho, eu busco me relacionar. Entendeu? Mas eu não preciso de multidão em volta de mim para me sentir bem, não. Eu gosto de assistir uma partida de futebol eu sozinho. Tem gente que gosta de assistir partida de futebol com o cara vibrando. Eu não, para mim é só. Meu sofá, assistindo meu jogo, tudo assim. Então eu me considero e eu sinto que eu sou tímido, mas você pode desenvolver isso aí. Vocês estão rindo de quê? Assisti. Foi bom. Foi bom. Assisti todinho. Não, senhor. Eu sou um torcedor comedido. Estou sempre na pose. O time perdendo, eu continuo no mesmo lugar. Não sou de quebrar a TV quando meu time perde. A Bíblia diz que nós temos que ajudar os mais fracos. Então, às vezes, a gente tem que ajudar os outros, né? Então, 3. Como lidar com pessoas diferentes? Como lidar?
Veja como contornar situações que podem custar caro, tanto psicologicamente quanto para a sua carreira. Aprenda a lidar com aqueles irmãos ou colegas de trabalho que tiram você do eixo. Lucas Ferreira diz: para conviver em harmonia, não é bom que tudo seja mostrado, mas é essencial que se saiba o que está sendo escondido. Vamos lá. Questão, primeiro, levante a bandeira branca. O mais importante é exercitar a paciência e benevolência. Afinal, na maioria dos casos, você tem que conviver com essa pessoa, já que trocar de igreja ou emprego nem sempre é uma solução ou opção plausível. Normalmente, as pessoas difíceis precisam de coadjuvantes para exercer esse papel, disse Sueli Brusco. Isto significa que você não pode entrar no jogo da pessoa. Há uma palavra que diz, um adágio que diz que o alimento do palhaço é o riso da sua plateia. Então, essas pessoas, elas só existem porque você dá combustível. Só deixar ela fala besteira, deixa ela falar a besteira dela. Eu, ultimamente, eu até parei mais com isso aí, mas eu geralmente não aceito pressão por atrás. A pessoa, pastor, e você está? Estou chegando. E pastor, você está? Estou chegando, mas ainda estou banhando, né? Vou estar recebendo pressão. Então, essas pessoas, do mesmo modo, aprenda a viver, levante a bandeira branca, não brigue com ele não, deixa ele falar, deixa ele espernear, deixa ele morrer. Se você for, a minha mãe dizia, aquele que se troca com um doido, é um doido e meio. Um doido e meio, não? Vocês sabem o que eu estou dizendo. Bancar o indiferente também não é uma boa estratégia. Ignorar pode ser uma faca de dois gumes, pois ele pode se irritar ainda mais e o conflito piorar. A estratégia, então, é manter a compostura e não agir pela emoção. Não se deixe machucar. O ideal é parar e encarar a situação racionalmente. Leve na esportiva. Faça a política da boa vizinhança. Qual é a política da vizinhança? Bom dia, boa tarde, você está bem? Está bem. Senta aqui, rapaz, estou apressado, deixa para a próxima. Na próxima, bom dia, boa tarde, boa noite, você está bem? Está bem? Senta aqui, hoje eu não posso. E vai fazendo a política da boa vizinhança. Dois, olho no olho. As pessoas normalmente não têm consciência de qual atitude irrita os outros. De mascar chiclete mais alto ao jeito de ordenar uma tarefa. Diante de casos assim, a técnica indicada por Marta Campelo, professora de liderança da Fundação Dom Cabral, para resolver o impasse é conversar e perguntar qual a opinião da pessoa sobre o assunto. Ou seja, tudo aquilo que você vê que a pessoa faz de uma forma anormal, sei lá, pergunte a ela o que é que ela acha daquilo ali. Pergunte, aí ela vai se tocar. Porque pode ser que seja um ato que a própria pessoa marginaliza, condena, mas ela faz desapercebido. Então, quando você pergunta, então eu faço. Meu Deus, aí ela vai e muda. Atenção, esses questionamentos devem ser feitos com respeito. Afinal, ninguém gosta de ser tratado como incompetente. Se você for próximo à pessoa, tente se aproximar e apontar os problemas que talvez não queira enxergar.
agindo afetuosamente com ela, ela pode ficar mais acessível. Então tem que ter toda a técnica para chegar ao indivíduo. Se você, 3, o outro lado. O outro lado, confrontar não é recomendado. A atitude tem de ser reflexiva. Estou terminando. E analítica. Tente compreender a pessoa, o contexto em que ela vive e os valores que tem. Esqueça o rótulo de vilão e vítima. Adriana Prats diz: as pessoas difíceis normalmente esperam que as outras ajam do jeito que elas querem. Ao descobrir a origem disso, você começa a prever o comportamento dela e desenvolve uma maneira de lidar com ela. Então, se você conhece a pessoa, já sabe que ela vai fazer aquilo, então por que você ainda se irrita? Você já sabe. Então, descubra. Veja, outra questão nisso aqui, é que temos que entender que as pessoas, elas agem diferente, porque pode ser um fator genético, pode ser uma questão de má formação, aquilo. Então, ela não é semelhante a você. Não é. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, existem pessoas que elas são aquilo ali e não adianta curso nenhum. Tem que aprender isso aí. A técnica do espelho nós até já falamos, mas vamos falar novamente, a técnica do espelho. Será que você também é uma pessoa difícil? Então, é uma pergunta para cada um de nós. Tecnicamente, eu sei que eu sou difícil. Então, a solução é autoavaliação. O primeiro passo é parar de acusar que o outro está errado. Tente se conhecer melhor, exercite o domínio próprio e mostre seus valores. Augusto Branco diz: para conviver comigo, você só precisa fazer 2 coisas: conhecer minhas 1001 faces e depois ter muita paciência para se acostumar com a rapidez com que eu uso e mudo cada uma delas. Então, são 1000 faces, vai só mudando. Então, você tem que ir assim, as pessoas. Ninguém tem o poder de mudar o outro. Quando você é responsabilizado erroneamente por algo que você não fez, foque nas medidas práticas para que isso não aconteça mais. Às vezes, você não foi claro, ou o que você pediu não pôde ser realizado por alguma razão que você não sabia. Daí, fazer tudo isso. Qual é a técnica do espelho? Se olhe para você mesmo. Talvez eu seja até pior do que aquela pessoa a quem eu acuso de difícil. Ou, talvez o espelho me diga: o problema todinho é você. Você que é o problema. Pode ser. Porque quando nós nos olhamos no espelho, nós vemos a nós mesmos. E a tendência é assim, se você diz para alguém que está com depressão, ou alguém que está... Se você diz para um doido: olha, você é doido, ele diz: eu não sou doido não, doido é você. Então as pessoas, elas nunca vão aceitar o que são, se outro diz. Ela tem que descobrir por ela mesma. Tem que descobrir. E por último, para me entregar a página 9 a vocês, e irmos para casa felizes e saltitantes, 5 diz: apoio. Quando você está esgotado e já tentou de tudo, recorra a uma ajuda externa. Converse com o pastor, se a pessoa difícil é um colega de trabalho, ou com o RH da empresa. Em alguns casos, vale a pena recorrer à terapia em grupo. Vou só distribuir a 9,
que é a conclusão do que você deve fazer, do que eu devo fazer, e aí vamos fazer. Então, na página 9, depois, simplesmente não arquive essa página, leia em casa. Aí essa questão da conclusão, e como fazermos diante dessas situações abordadas nessas 2 quintas-feiras. Lembrando que cada um deve fazer a autoanálise, a chamada introspectiva, entrar dentro de nós mesmos e vermos se o problema não é nós ou se muitas vezes nós é que provocamos os problemas nos relacionamentos. Bom, deixa eu dar só uma. Os irmãos continuem orando lá pela Igreja Batista Maranata. Nós estamos também auxiliando ali na restauração da igreja, assim como nós fizemos com a Manaim, nós estamos ali fazendo com a Maranata, sendo que lá é mais necessitado do que fora a Manaim. Então vamos estar orando, não esqueça de orar. Deus possa restabelecer logo e podermos ali ter um obreiro definitivo do trabalho. Vamos orar então. Temos a presença da